Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores deste canal. Meu nome é Eliane Caetano e tenho 52 anos. Para quem já me acompanha sabe que o objetivo deste vídeo de hoje é explicar para as pessoas o que eu fiz para perder 15 quilos em 9 meses. E também para incentivar as pessoas a fazerem isso, né? Não um processo totalmente igual ao meu, mas eu vou dar dicas de como eu fiz. E aí cada um cria o seu processo, cada um busca o seu processo, se adapta, né? As ideias, experimenta as ideias que eu usei, se funcionarem para vocês, usem também. Caso não sirva, busquem outras ideias de outras pessoas. Mas o objetivo principal que vocês vão captar da minha proposta é 9 meses, ou seja, um processo bem tranquilo, tá? Não é emagrecer em 2 meses, não é emagrecer em 15 dias, não é perder X em tantos dias. O quanto vocês vão perder, vocês vão determinar pela quantidade que vocês estão acima do peso e até o processo de 9 meses. Então, vocês vão dividir pelos meses e vão calcular. Vocês mesmos vão decidir. Não sejam muito severos. Quanto mais quilos, mais difícil vai ser. Vocês podem fazer um processo de 9 meses, acabar em dezembro, esperar passar as festas e fazer um novo projeto em março do ano que vem e aí lapidar o restante do corpo. Vocês já vão conseguir um bom resultado em 9 meses. Eu, por exemplo, como eram 15 quilos, eu consegui o que eu queria em 9 meses, tá? Quem precisa muitos quilos, né, vai demorar talvez uns 2 processos, mas vai ficar com um emagrecimento que é definitivo. Por quê? Porque você vai mudar os seus hábitos aos poucos e você vai conseguir criar esses hábitos, mantê-los com você. Então, eu já faz 5 anos que eu passei por esse processo. E eu não tive, como se fala, efeito sanfona mais, tá? A sanfona ficou com o fole fechadinho e pronto, não abriu de novo. Então, é isso. Então, o que eu vou passar para vocês? Primeira coisa, eu tenho sempre que lembrar e eu esqueço. Inscrevam-se no canal, passem para os seus amigos, familiares, para os inimigos também, para eles ficarem bonitos, para não sentirem inveja depois do que você vai conseguir do seu corpo maravilhoso. Deem um jeito dos vídeos chegarem aos inimigos também, tá? Vamos espalhar isso para todo mundo estar feliz e saudável no final do ano. Então, a primeira preocupação, hoje o tema é a alimentação. Primeira preocupação que as pessoas não têm e que deveriam ter é uma rotina de alimentação. Horário, quantidade e o que comer em cada horário. Então, você precisa criar essa rotina de alimentação, tá? Se você vai a um nutricionista, então você já leva os horários que você vai se alimentar para ele já te passar uma dieta ou, digamos, um cardápio diário que você possa cumprir com os horários. E não simplesmente, tá? Café da manhã, almoço, janta e café da tarde ou lanche da tarde. Não, horários mesmo. 7 horas da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, tá? É estipular esses horários e tentar sempre cumpri-los. E quando você for se alimentar, tentar já ter em mente, né? Se você tem um nutricionista que te passou um cardápio, o que eu recomendo mesmo, porque aí você tem já, né, a quantidade ali, tudo certinho e o que, né, você vai usar em cada refeição. Isso é muito bom, ou opções, né, para você usar. Então, isso é muito bom. Se você não consegue ou não pode, né, ir a um nutricionista, então eu recomendo que você determine para você mesmo. Para a alimentação saudável, eu indico que vocês busquem coisas naturais, ou seja, o que não é industrializado, o que vem da natureza. Legumes, frutas, verduras, cereais, grãos, tá? Esse seria a alimentação ideal. Como o nosso processo é lento, você não precisa de um dia para o outro mudar toda a sua alimentação. Mas a ideia para você criar um novo hábito é ir modificando, porque senão você pode até continuar comendo as mesmas coisas no início e depois ir trocando um item aqui, outro ali, né? E você vai se adaptando até você chegar numa alimentação mais saudável. Porque assim, o objetivo não é só emagrecer. Se fosse só emagrecer, a gente poderia simplesmente comer o que está comendo sempre e diminuir a quantidade, diminuir, e aí uma hora você vai, né, chegar no peso que você quer. Só que também tem a questão,
dependendo o que você está se alimentando, do que, você vai ter que comer uma quantidade menor para dar o mesmo tanto de calorias que uma fruta, por exemplo, como um melão. Então, essa troca vai ser vantajosa, porque você vai poder comer um volume maior, né, uma quantidade maior de alimentos e alimentos saudáveis, que vão trazer nutrientes para o seu corpo, que vão ajudar, né, na digestão, no funcionamento do intestino, em todo o processo de saúde mesmo, porque isso é o natural. A gente acaba chegando em situações como obesidade, hipertensão, diabetes, porque a gente fugiu do natural. O que é o natural? Alimentação saudável em quantidade ideal, né? E exercício. O exercício é necessário, o ser humano nasceu para se movimentar. Então a gente acaba não se movimentando. Então isso vai trazer consequências que aí a gente tem que trabalhar para resolver essas consequências e voltar ao nosso estado natural, saudável. Esse é o estado de natureza nosso, ser saudável, tá? E a gente precisa buscar isso. Então, determinar o que, quando e como se alimentar. Primeiro passo. Quantidade, como decidir a quantidade? Se você vai no nutricionista, você já fala com ele, né, que você quer emagrecer tantos quilos em 9 meses, ele já vai fazer todo o processo para você. Se você não puder ir, não tiver como eu já disse, você vai ter que estipular isso sozinho. Então, como você vai partir para determinar a quantidade de alimento? Você vai analisar quantas calorias você está usando diariamente agora, enquanto você não mudou nada, tá? Como que eu descubro a caloria de um alimento? No própria embalagem dele, né? E se não tiver na embalagem, né? Às vezes você compra um produto artesanal, alguma coisa, mas, né? Você vai na internet, coloca o nome do produto e você vai saber quantas calorias tem aquele produto por gramas, né? E aí, normalmente as medidas são também determinadas em colheres de sopa, né? Então, porque às vezes tá lá 50 gramas, mas aí você, mas quanto que é 50 gramas disso aqui? Aí tá lá 3 colheres de sopa, né? Então você sabe que é 3 colheres de sopa, ou 5 colheres de sopa, ou meia xícara, 300 ml, 200 ml, como no caso do refrigerante, né? Do suco, das bebidas em geral, é por ml. Então, 100 ml tem tantas calorias, né? Então é aí que a gente consegue observar os detalhes. E aí você precisa analisar, estou ingerindo tantas calorias. Tá, se eu estou ingerindo tantas calorias e estou assim, eu preciso diminuir essas calorias um pouco para que faça falta, porque o meu corpo está usando tudo isso. Então, a partir do momento que eu diminuir, ele vai sentir falta daquela quantidade que eu estava usando, porque eu estava gastando aquilo exatamente. Talvez não, talvez eu esteja consumindo mais do que devia e aí ele estava reservando. Então, se eu estive engordando nos últimos dias, nas últimas semanas, então é porque eu estava ingerindo a mais do que eu estava precisando, tá? Então, o que acontece? Você vai baixar essa quantidade. Aí você escolhe 200 calorias para começar, 500 calorias para começar. Dependendo do número que der a quantidade de calorias, você pode baixar mais, né? Agora, se você já estava se alimentando pouco, você vai ter que baixar pouquinho. Então, mas o que acontece? Às vezes você não soma suco, refrigerante, cerveja, tá? Tem que somar tudo isso. Quanto eu ingiro num dia, né? Final de semana. Todo final de semana tem almoço em família? Ou não tem, mas na minha casa lá eu tomo sempre 3 latinhas de cerveja. Olhe na latinha, calcule as calorias, tá? O ideal seria você fazer o cálculo da sua rotina semanal mesmo, até para você, daí você divide por 7 e você tem uma média de quantas calorias você está ingerindo por dia. Porque a nossa tendência é se comportar um pouco melhor durante a semana e no final de semana, né, ingerir muito mais calorias, tá? Isso dá um desequilíbrio também. Então, isso também nós vamos ter que ter cuidado. Essa rotina de alimentação, ela deveria, né, deverá com o tempo ser seguida todos os dias da semana. Mas a princípio, talvez você não consiga. Você vai fazer a sua dieta
até sexta-feira, e quando chegar no sábado e no domingo, você vai estar muito assim, pensando naquela cervejinha, naquela carne assada, naquilo que você não comeu durante a semana, né? E você, puxa, agora eu tenho que agir diferente, né? Vai ter o almoço da família e eu tenho que repensar o que eu vou me alimentar. E realmente você precisa repensar, principalmente a quantidade nesse dia, porque você vai se alimentar do que tiver lá. Mas você também pode fazer escolhas, tá? Se tem uma abobrinha refogada ou um macarrão cheio de gordura, alho e óleo, tá? Você pode optar mais abobrinhas do que macarrão, né? Então você pode trabalhar nesse aspecto mesmo, né? Estando no almoço que você não programou, que está programado para você. E a quantidade, principalmente. Tentem, procurem manter a rotina das quantidades, tá? Pode passar um pouquinho a mais no final de semana? Pode, né? Ninguém é de ferro. E com o tempo vocês vão se adaptar e vão querer manter essa rotina mesmo no final de semana, tá? Muita atenção, gente, para sucos, refris e cervejas, bebidas em geral. Todas têm calorias. Só não tem caloria a água. O café, dizem, né, aí na internet, que sem açúcar, sem leite, também não tem calorias, tá? Mas vão com cautela, tá? Ele deve ter talvez um pouquinho, talvez não tenha mesmo, né? Isso não vem ao caso, cientificamente falando. Mas também deve ser ingerido com cautela. A água é o líquido que vocês devem optar na vida de vocês a partir de agora. De 30 a 50 ml por quilo de peso corporal. Vou dar o meu exemplo, 60 quilos. Mínimo de água, 1 litro e 800 ml. Máximo de água, 3 litros, tá? Esse é o meu objetivo diário. E vocês podem calcular aí para vocês de acordo com o peso, tá? Então isso é muito importante. Observar o que, quanto e, né, a quantidade, né, ou a qualidade, o que, quanto e quando, né, os horários. Então são essas coisas que principalmente a gente tem que prestar atenção. Sucos, refrigerantes e água, atenção, muita atenção, muita atenção. Se forem montar o cardápio, tá? Existem vídeos na internet para você calcular quantas calorias você ingere durante o dia, né? Como eu falei do Leandro Twin, ele já tem vídeos também ensinando a calcular e distribuindo, né, como eles chamam de macros, né, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos durante a sua alimentação, tá? Então, como eu falei, a minha alimentação era de 3 em 3 horas, mas cada um vai fazer do jeito que consegue. O que eu recomendo é não ficar muitas horas sem se alimentar, porque daí quando você vai se alimentar, você vai estar com muita fome. Sábado e domingo, manter, né, tentar manter o mesmo padrão de alimentação, principalmente na quantidade e nos horários, tá? A qualidade você vai modificar de acordo, né, com os eventos que vão acontecer no seu fim de semana. Não tá proibido nada, tá? Ah, sexta-feira é o dia da pizza. Aqui era, lá em casa era, e quando eu estava fazendo a minha dieta. Eu precisava me controlar. Aí pediam 3, 4 sabores. O que eu fazia? Um pedacinho de cada sabor para não ficar com vontade de nenhum deles. Tá? O que equivaleria mais ou menos todos os pedaços somados a uma fatia, né? Era mais ou menos isso que eu consumia, tá, gente? Então, tentem buscar, né? Ah, mas no começo não consegue. Vai buscando, vai tentando, tá? Primeiro, quando você baixar as calorias, você vai sentir um pouco de fome, tá? Isso é normal, natural. Mas não baixe muito. Você não pode sentir muita fraqueza. Você não pode estar se sentindo mal. Ai, não tô aguentando dor de cabeça, comi tão pouco hoje. Tá errado, tá? As calorias precisam ser baixadas aos poucos. Você baixa lá 500 calorias a princípio. Quando o seu corpo parar de emagrecer, você baixa mais 500 e assim você vai indo, tá? E existe um limite também. Chegou naquele limite, não baixe mais, tá? E se você tem o seu metabolismo basal e
O ideal é que a dieta nunca passe ou fique abaixo do seu metabolismo basal, tá? Então você precisa ir diminuindo aos poucos e chegar numa hora parar, usar outras estratégias. O Leandro Twin também, que eu vou falar de novo dele, também ensina estratégias para quando você já acha que, né, o teu corpo estabilizou e você já não dá mais para mexer nas calorias. Então você precisa usar outras técnicas, né? O exercício, por exemplo, é uma ideia, aumentar a quantidade de exercícios. Aqui eu tô falando de alimentação, o próximo vídeo vai ser sobre exercícios. 1 hora de exercício diário, tá, gente? Vamos incluir isso também. E isso também vai aumentar o gasto calórico, a quantidade de calorias que você vai utilizar durante o dia, tá? Então a gente tem um metabolismo de base, né, que é o que a gente precisa para estar vivo. Aí nós temos as nossas atividades diárias, que também geram gastos calóricos. A gente pode intensificar essas atividades, né? Em vez de ir de carro na panificadora, por exemplo, que é perto, você pode, né, de manhã já fazer uma caminhadinha aí lá e buscar um pão. Então você já vai aumentar. Chegou no seu prédio, são 4 andares. Vai pela escada, se você, né, não tem problemas no joelho, nem nas costas. Tudo isso, a questão de exercícios eu vou falar depois, porque também precisa ver as questões de saúde, tá? Na alimentação também a gente precisa ver as questões de saúde. Por quê? Porque às vezes eu posso ter algum problema no meu organismo e isso vai me impedir de emagrecer, tá? Hormônios desregulados, alguma doença que eu não tenho noção ainda que está comigo, né? Hipertensão, diabetes. Porque se eu estava, né, num caminho de alimentação errada e falta de exercício, eu posso estar, né, beirando ali alguma coisa parecida com isso. Então, recomendo muito todo mundo fazer um check-up geral, tá? Até porque para os exercícios tem que estar saudável, né, com a parte cardíaca, a parte respiratória, tá? Então, eu vou falar depois de exercícios. A princípio, sobre dieta, é isso que eu tinha para falar. Então, muito obrigada a todos!